Estamos de volta e agora em uma obra que foi toda feita no sistema construtivo Steel Framing. Aqui a gente tem um diferencial também na questão de custos que a gente vinha falando, né, do comparativo de preços. O sistema estrutural aqui foi usado radier, né? Não teve algumas sapatas, mas não se fosse uma obra convencional de 2 pisos, como nesse caso, teríamos sapatas com dimensões muito maiores. Consequentemente, aquela fase da obra que todo mundo fala que já gastou uma fortuna para ficar enterrada. Nesse sistema, a gente tem uma redução de custo também na infraestrutura, né? Isso, essa é uma das vantagens que depois, no final da obra, você acaba tendo um custo-benefício melhor. Então, porque o radier, em média, ele é um pouco mais barato e por ele ser mais rápido, né? Então você consegue fazer a fundação mais rápida também que um sistema convencional de baldrame, por exemplo, ali, que precisa de estacas e umas coisas assim. Então, a gente consegue fazer o radier pela questão do peso do steel frame ser muito menor do que da alvenaria. Em média, 20% mais ou menos do peso que a gente tem aqui comparado à alvenaria. A gente está aqui falando, né, em termos técnicos, radier, baldrame. Para quem não sabe muito bem o que é o radier, ele é como se fosse uma laje, só que é no chão. E a gente já aproveita o radier, em cima dele faz o contrapiso, que é algo que em qualquer obra é necessário de se fazer. Agora que a gente está aqui na obra, que já está em fase de montar mobiliário, está finalizando já a obra, para a instalação dos móveis, David, tem alguma limitação? Porque a gente tem aquela questão dos perfis, né? Eu vou instalar um armário na parede, por exemplo. Tem que seguir a modulação do perfil? Como que funciona essa instalação, essa fixação das coisas na parede? Porque essa também é uma dúvida que os clientes sempre trazem. Mas eu vou fazer em steel frame, como que eu faço se eu quiser pôr um quadro, colocar um armário? Então, aqui, por exemplo, nessa obra específica, a gente fez a utilização da chapa de USB na parte interna também. Então, tanto na parte externa quanto na parte interna, a gente tem essa chapa. A partir do momento que eu uso essa chapa, eu tenho qualquer ponto na minha parede de fixação 60 kg por ponto. Então, isso não te dá limitação nenhuma. Porque, no geral, qualquer coisa que você for instalar, armário, alguma coisa, você não vai ultrapassar essa carga. Então, isso dá uma liberdade também, né, pelo fato de ter essa chapa de USB. Então, a gente sempre recomenda utilizar essa chapa internamente na obra também. Em determinadas obras em que precisa se reduzir o custo da obra, a gente pode utilizar isso só em pontos específicos, como, por exemplo, cozinha, que geralmente tem armários e essas coisas daí. Sim. Então, a fixação dos armários, quadros, etc., funciona da mesma maneira da construção convencional. A gente não tem limitações por conta de ser um sistema construtivo que são placas, né? Placas sobrepostas. Não, a limitação não tem. O que pode diferenciar é só o tipo do parafuso que você vai utilizar. Então, em casos em que a gente não tem, por exemplo, a chapa de USB, quando a gente tem só o drywall, que é o que a gente usa, que também é conhecido como gesso acartonado, né? Então, quando a gente usa somente o gesso acartonado e não coloca essa chapa de USB, pesos, por exemplo, até 15 quilos, a gente consegue trabalhar tranquilamente com buchas especiais para drywall também. Né? No caso desses 60 quilos aqui, a gente não precisa nem utilizar a bucha, daí, parafusos de madeira, por exemplo, ou buchas específicas. Então, a gente não tem limitação nenhuma daí no projeto. Então, gente, é um sistema construtivo muito bacana, né? No Brasil é novo, é uma técnica que ainda há muito que se trabalhar em termos de especialização de mão de obra, né? A gente tem uma certa limitação nesse quesito, né? Mão de obra especializada. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, não se utiliza quase nada de construção no sistema nosso convencional de alvenaria, é a construção a seco, o steel framing, o wood framing, até quando tem aquelas imagens de furacões que a gente vê aquele monte de casa que é levada pelo furacão, a gente observa que são placas, né? Não são blocos de concreto como a gente tem aqui, que é mais uma questão cultural do que propriamente técnica, ou de durabilidade, ou de qualidade. Então, até Thaís, para complementar o que você falou da questão do furacão, inclusive é justamente por isso que eles usam esse sistema. Aparentemente as pessoas acham que é frágil, né? Mas pelo contrário, é um sistema que ele é mais resistente do que a alvenaria,
e ele foi criado já para resistir a esses intempéries da natureza lá nos Estados Unidos. Mas nem tudo ele vai suportar. Sim. Mas ele acaba tendo uma vantagem, pela questão de... Uma das vantagens é o que o aço, por exemplo, ele é flexível, né? Enquanto ele consegue pendular muito mais do que a estrutura rígida de concreto que você tem de alvenaria. Então acaba caindo lá, só que também tem a questão de que o peso é distribuído, não tem vigas e colunas para cair em cima das pessoas, por exemplo. Então ele tem uma série de vantagens. Os danos são menores. São menores, né? Então eles pensam nisso também. E a construção, ela tem vários testes, inclusive no YouTube tem teste que compara abalo sísmico de alvenaria e steel frame, e o steel frame é mais resistente. Outra coisa, David, que a gente vê bastante, que é muito comum na construção convencional, são aquelas fissuras, aquelas trincas. Nem sempre são problemas estruturais, né? São rachaduras de reboco, que é uma questão estética, porque o material trabalha, né? Ele dilata no calor, ele contrai no frio. No steel frame, a gente tem esse problema dessas fissuras nas paredes ou ele é minimizado? Então, isso vai muito de como que a obra é feita, né? Até lá na loja a gente mostrou aquele passo a passo ali, justamente aquilo é para evitar isso. Então a gente faz todo um trabalho de tratamento de junta, de passar uma membrana de fibra de vidro em toda a superfície, mais um produto que é o Base Coat, que é uma argamassa técnica própria para isso, para justamente não acontecer isso. Então, aliado a um bom projeto estrutural, uma boa fundação, então a chance de acontecer isso é quase que zero. Quando acontece, é alguma falha ou de projeto ou na parte de execução também. Hoje a gente já tem tecnologia para evitar isso daí. E a questão também que a gente viu lá no bloco anterior, que a gente mostrou as camadas da parede, o isolamento térmico e acústico. Comparado à alvenaria, ele tem um desempenho melhor, equivalente. Eu sei que está dentro da norma de desempenho, mas ele é superior à alvenaria comum? Hoje ele é superior. Hoje o steel frame está atendendo todas as normas de desempenho que a gente tem hoje no Brasil, as NBR, as NR da vida, né? Então, assim, e hoje, uma parede de alvenaria, que é o comum que a gente utiliza hoje, com o tijolo em pé ali, ela tem testes que dizem que ela tem um isolamento acústico, por exemplo, entre 36 e 38 decibéis. Hoje, com as paredes, da maneira que a gente mostrou, com todas aquelas camadas ali, a gente chega em pelo menos 45 decibéis. Então, hoje, mesmo uma parede de drywall normal, sem a lã de vidro, ela já é equivalente a uma parede de alvenaria. Então, a gente consegue ter uma superioridade nessa obra, tanto em conforto térmico quanto acústico, se comparado à alvenaria. E com um peso muito menor e espaço também muito menor, que a espessura das paredes são menores do que a alvenaria também. Por falar em peso, essa obra que nós estamos aqui, ela tem 2 pavimentos. O steel framing tem uma limitação de altura de pavimentos? Então, no steel frame puro, vamos dizer, que até seria com perfis mais leves e tudo mais, em média 7 a 8 pavimentos. Mas como a gente tem uma norma que acima de 4 pavimentos já precisa de elevador, então uma obra com 4 pavimentos em steel frame a gente já tem que fazer alguma composição. Não necessariamente em concreto. A gente pode trabalhar com aço pesado, principalmente a base de elevador, daí, por exemplo, que no elevador a gente não consegue daí fazer puramente no steel frame. Então é possível fazer até mais ou menos 7, 8 pavimentos ali dá para ser feito. A questão das caixas de elevador até no sistema construtivo convencional, que a gente fala que é alvenaria de bloco cerâmico ou concreto, nas caixas de elevador tem um reforço estrutural. Então, isso não muda muito de um sistema para outro. Uma outra vantagem que eu visualizo assim nesse sistema é a flexibilidade que a gente tem para pontos elétricos e hidráulicos, né? Por a parede ter aquele espaçamento ali, se a gente quer mudar um ponto ou passar a fiação, não tem que fazer aquele rasgo na alvenaria. A gente só faz as aberturas técnicas e passa o cabeamento. Isso. Até na parte de construção, né, já facilita em muito, porque a gente fecha um lado da parede e se trabalha toda a elétrica, hidráulica e qualquer outra infraestrutura que tem que se passar, e depois é fechado. Isso torna um pouco mais rápido e mais prático também. E futuras manutenções é mais fácil.
Então, se você precisar abrir uma parede, é isso daí que você falou. Você pode recortar a placa, fazer a manutenção e voltar a mesma placa. Você não tem nem a necessidade, se for tirado com cuidado, de substituir essa placa. Enquanto que na alvenaria você tem que cortar, serrar, quebrar, dar todo aquele transtorno de sujeira, né? Então é muito mais rápido e fácil no steel frame de fazer. O reboco, né? O reboco convencional, a gente tem um problema de emendas. Quando a gente faz uma emenda, ela trabalha diferente, né? Pela idade do concreto, acaba aparecendo fissura. Bom, David, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer essas dúvidas. Pessoal de casa, muito obrigada e até o próximo bloco.